trabalhos do professor e, enfim, espero que todos aqui aproveitem esse encontro. Então, a gente vai falar sobre lutas e ciências humanas, arqueologia, antropologia e história do esporte. Vou passar aqui, falar um pouco da formação do professor. Ele é doutorando em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas, né, a UFAM. Tem também mestrado pela mesma instituição em antropologia social. É pós-graduado com o título de especialista em arqueologia na Faculdade do Claretiano. Também tem é especialista em museografia e patrimônio cultural também na mesma instituição. É graduado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ. Também é graduado em Educação Física pela Claretiano. Atuou em pesquisas nas seguintes áreas de Educação Física, História, Arqueologia e Antropologia. Ele tem uma particular predileção pela pesquisa de campo. É membro do Maracá, que é um grupo de pesquisa sobre arte, cultura e sociedade, tendo como principal objetivo de estudo as lutas, artes, né, artes marciais, modalidades esportivas de combate, sempre quando possível articula essas áreas de atuação supracitadas. Bom, o professor Leandro, ele tem várias pesquisas, assim, em várias áreas, né, aqui eu coloquei separado para dar um panorama dessa experiência. Na área de educação física, né, no campo de educação física, publicou, por exemplo, o livro Pronto para a Guerra. Dirigiu-se para 4 estados, né, fazendo pesquisas durante a sua graduação, coletando dados sociais e biodinâmicos de lutadores de alto rendimento. Esses dados, depois de analisados, foram alocados na obra citada. Na história, a pesquisa que ele acabou desenvolvendo foi direcionada para a coleta de informações em arquivos históricos, fontes primárias, sobre a Guerra do Paraguai. No campo da arqueologia, o professor fez alguns estudos. Foram realizadas 3 incursões no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, em que foi levantado um corpus dos registros rupestres com cenas de lutas corporais, posteriormente analisado. No campo da museografia e patrimônio cultural, foram realizados estudos em diversas instituições e museus, além de análise e acervos digitalizados, né? E também na antropologia, o professor tem essa experiência e está atualmente fazendo um doutorado nessa área de antropologia social. O professor pesquisa a formação identitária na capoeira em referência à Guerra do Paraguai. O professor, então, Leandro, ele tem vários estudos, contabiliza aí 7 artigos, 5 livros publicados, 6 capítulos de livro. Se eu não me engano, eu preciso fazer uma atualização agora que eu acabei lembrando disso. Depois o professor pode estar me corrigindo. Então, tem vários tipos de estudo, né, e que abarcam a experiência em diversas áreas, como eu havia mostrado no slide anterior. Possui uma tese de doutorado intitulada A Capoeira e a Guerra do Paraguai, uma antropologia histórica. Também tem uma dissertação intitulada Joetic, uma antropologia da luta corporal auto-xinguana. Tem também um trabalho de TCC de especialização relacionados a lutas, patrimônio cultural da humanidade, e também um TCC na história, intitulado Vestígios Rupestres de Lutas no Sudeste do Piauí, produção e difusão científica na década de 70 a 2016. Esse é o recorte histórico. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Marcelo. Ele já tem esse projeto, essa iniciativa de mensalmente, ou quinzenalmente, convidar um professor para poder participar, para poder contribuir na área de lutas, e eu acho esse projeto dele um projeto paradigmático e, ao mesmo tempo, é um projeto inovador, pelo sentido de
mais do que somente deixar a questão do diálogo entre as pessoas que não tiveram ainda o conhecimento ou têm um quantitativo de pesquisa acadêmica no nível de mestrado e doutorado, ele congrega todo mundo, todos os seus públicos, num diálogo só. Então, eu queria agradecer ao Marcelo pela oportunidade. Eu queria agradecer a todos vocês pela assistência. E, para não delongar muito, eu prefiro começar já com a questão que eu vou primeiro passar como se fosse uma aula expositiva, para no final ter tempo de abrir para perguntas. Eu vou evitar pontuar o que eu for falando, parando, respondendo a perguntas específicas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode anotar, e no final você pode... vou tentar esclarecer essas dúvidas com vocês no final, para não ficar cortando o tempo todo a sequência. Acho que vai ficar uma apresentação mais dinâmica e menos cansativa, dado que a apresentação online por si já é um pouco cansativa, né? Mas se tiver alguma dúvida e eu puder esclarecer, eu esclarecerei no final, tá bom? Só para... Eu vou ditando o ritmo. Marcelo, vamos compartilhar da imagem? Eu vou falar um pouquinho mais próximo. Vamos lá. Bom, a palestra de hoje, com a mediação do professor Marcelo, o tema é Lutas e Ciências Humanas, Arqueologia, Antropologia e História do Esporte. Bom, aí, em primeiro lugar, aí vem uma questão posta sobre arqueologia, antropologia e história do esporte. O interessante nesse tema seria arqueologia, antropologia e história dos jogos de oposição ou de luta, alguma coisa nesse sentido. Eu preferi manter, coadunando com o professor Marcelo, o termo esporte, porque pela questão de sincronizar com os Jogos Olímpicos, poderia gerar alguma confusão, né? Se fosse arqueologia, antropologia e história dos jogos, ou dos jogos de oposição, ou de lutas, então ficou mais interessante o tema do esporte. No entanto, desde já, eu já vou passando um pouquinho, nós vamos dialogar com o que muito mais hoje pode ser caracterizado como jogos tradicionais do que propriamente com esporte. Por quê? Bom, nem toda atividade motriz é um jogo. Você pode, por exemplo, pegar um pedaço de ferro de aro e brincar com esse aro, correndo com esse aro, é uma atividade motriz, mas necessariamente não é um jogo. Quando você pratica... Vamos agora para a questão das lutas, em relação a um jogo tradicional. Há uma oposição entre duas pessoas, você tem ações motoras de defesa, de ataque simultâneos ou não. Você tem uma característica muito maior como um jogo, e específico, um termo muito problematizado na antropologia, tradicional, né? Porque a gente sabe que as tradições elas podem ser inventadas, as tradições elas são reajustadas às condições culturais, sociais, etc. Então, esse termo é um termo problemático, mas com o surgimento do esporte, ele está bem delimitado para separar jogos tradicionais de esportes, que são o quê? São jogos, não deixam de ser, porque tem uma competição ali, uma questão ritualística em alguns casos, mas que são regidos por grandes instituições, né? E muitos deles se tornam mundiais, justamente pela difusão dessas grandes instituições, que são as federações, as confederações, as associações, etc. Ou seja, uma série de instituições não só físicas, mas instituições sociais também, culturais, que dão outro nível, uma outra camada de legitimidade. Então, isso são basicamente os esportes. A gente diz que a palavra esporte, em primeiro lugar, a palavra esporte, pela etimologia, vem de um radical francês chamado déport, que significa sair de si, no sentido de lazer, que você, naquele momento ali, você se colocar para fora das situações sérias do dia a dia. E esse termo, junto com a associação e com a força da palavra esporte, surgiu muito em questão da industrialização, da Revolução Industrial Inglesa, e os desdobramentos das revoluções, né, porque para a história foram duas, alguns conceituam até como três, mas, enfim, está muito atrelado ao século XVIII e o final do século XIX ali, com a volta dos Jogos Olímpicos, 1895, salvo engano. Então, essa palavra esporte tem muito a ver com isso, com essa coisa mais homogeneizada, uma série de regras mais homogêneas do que a gente considera como jogo tradicional. Posto isso,
quais são as relações das lutas com as ciências humanas? Primeiramente, há uma distinção hoje, que vem desde o século XVIII, do século XIX, aliás, vem desde o Renascimento, muito mais forte pelo Iluminismo no século XVII, e floresceu cada vez mais agora essa distinção, a partir do século XIX, entre ciências humanas e ciências naturais, né? Então, para a gente conceituar a grande área de ciências humanas, a gente sabe que tem relações, tem implicações com relação às relações sociais, à sociedade, a questão do psique, que é mente, criação, e a condição humana, partindo de alguns discursos. E esses discursos são os que, metodologicamente, a gente começa a diferir o objeto de estudo, pelo tema e por como o discurso você vai trabalhar esse discurso numa metodologia específica. E aí a história, por exemplo, ela pode ser definida como ação do homem, ou dos seres humanos, melhor, considerando as mulheres também, no tempo. As ações, ou seja, as ações sociais e, dentre outros desdobramentos do homem, em função da passagem do tempo, simplificadamente. E a história, pelo menos agora, do século XXI, ela é muito embebida de conceitos, de interpretações e de aplicações intelectuais da antropologia e dos achados muito da arqueologia. Para a história, tudo é fonte, certo? A história considera, no século passado, não era bem assim. Se privilegiava as fontes documentais, o que até hoje, grosso modo, uma boa parte dos historiadores ainda trabalham muito mais forte a questão dos documentos, né, das fontes documentais, do que outras fontes, embora se admitam outras fontes, como memória oral, como história oral, para se constituir história oral, como, por exemplo, fontes imagéticas, um quadro. E também, aí vamos chegar ao ponto da arqueologia e da antropologia. Dentro das ciências humanas, que é um grande guarda-chuva para a educação, por exemplo, para de psicologia, filosofia, teologia, há uma distinção entre o que pode ser considerado como humanidades e o que tem mais um viés, uma característica pelo lado das ciências sociais. O que tem uma característica mais pelo lado das ciências sociais por perseguir o método científico no âmbito do fazer, do realizar. E a antropologia e a arqueologia têm essa característica muito forte. Por exemplo, a teologia e a filosofia não necessariamente precisa ter aderência ao método científico para apresentar suas concepções, suas reflexões. Quem é muito forte dentro dessa área de ciências humanas, por exemplo, é a arqueologia e a antropologia. Lembrando que é uma diferença, vamos trabalhar essa diferença pelo radical, pelo prefixo, de arque, vem do radical grego, que denota o início, o começo. Diferente de paleo, para não confundir, porque às vezes também a gente fala de paleoantropologia, o radical paleo vem de palaio, que quer dizer velho, muito antigo, mas um pouco diferente dessa concepção do início. Logia, claro, vem de estudo. E antropologia é um termo que, pelo menos para mim, e alguns colegas compartilham isso, é um termo ousado, é um termo ambicioso, vem de antropos, né, de homem, estudo do homem, e para você dar conta de um termo hoje tão extenso, se coloca no guarda-chuva de antropologia. Na prática, a arqueologia tem muito a ver com os vestígios de materiais, tá? Ele se debruça com relação à cultura material. Por exemplo, pode ser vestígios ósseos, podem ser vestígios, por exemplo, líticos, que são pedras polidas, lascadas, etc. Podem ser, deixa eu ver, um vestígio que consegue preservar, até madeira, se ela estiver dentro d'água, ela se preserva bastante tempo. Na terra que ela é rapidamente degradada, né? Ela não se preserva por muito tempo. Então, a arqueologia trabalha o quê? Basicamente, a cultura material, os registros baseados em vestígios materiais. E a antropologia, estou falando grosso modo, de uma forma sintética, para a gente chegar na conversa que a gente precisa ter. E a antropologia, ela se debruça sobre o quê? Sobre as culturas, sobre o que é diferente e o que é próximo ao homem, de acordo com as sociedades que ele faz parte. Então,
Ao longo da caracterização da antropologia como disciplina, claro, houve um enfoque muito maior nos povos ditos, entre aspas, bem entre aspas, hoje primitivos, né? Os povos originários, e hoje cada vez menos antropologia, até porque a sociedade capitalista, digamos assim, sociedade ocidental, ela tem imbricado, tem contaminado muito as sociedades ditas originárias, e hoje fica muito complicado a gente fazer uma antropologia para sociedades ditas primitivas, tá? E a história, ela navega num ponto limítrofe, tá? Entre humanidade e ciências sociais, que embora ela tenha, na teoria da história, na historiografia, todo um ponto e um rigor baseado em método científico próprio das ciências humanas, etc., ele também tem um grau subjetivo até certo ponto. E a história tem um espectro também muito grande, tá? A história, ela abrange, você, por exemplo, na antropologia, salvo disciplinas específicas, sub-áreas, como, por exemplo, história dos povos indígenas, indigenismo, etc., você não vai ter uma disciplina de história para antropologia. Na antropologia, isso não vai ocorrer. Da mesma forma que na arqueologia, dificilmente você vai ter uma disciplina de arqueologia e história para arqueologia, porque elas por si constituem um método e um fim. Na história, não. Você tem disciplina na história de história e antropologia, e você tem disciplina na história de história e pré-história, ou história e arqueologia, em alguns casos bem raros, que cada vez menos a questão de separar como sub-área dentro da história pré-história está ocorrendo, né? Porque ela foi uma área meio que de assunção, de tomada pela arqueologia em si. Tá? Aqui eu botei um pedacinho aí no slide, uma discussão grande entre Lévi-Strauss e Braudel sobre essa questão do que é história. Claude Lévi-Strauss foi um antropólogo, um antropólogo belga, e Fernand Braudel foi um historiador francês. Eles tiveram uma discussão sobre o que é história, no que é história, quando a antropologia, especificamente a etnografia e a etnologia, emerge com força da primeira para a segunda metade da década passada, década de 20, Lévi-Strauss apresentou alguns trabalhos, na verdade foi um que se desdobrou em outros, questionando a validade, digamos assim, da primazia da história com relação às outras, e Braudel, por sua vez, ele respondeu em vários outros trabalhos também essa questão do Lévi-Strauss, e acabou que Lévi-Strauss foi incorporado, de certa forma, não diria incorporado, mas colaborou com a escola de Braudel, que são as escolas dos análises. Existem alguns pontos que é interessante a gente dialogar, avançando um pouco, tá? Deixa eu voltar, na verdade, aqui, porque uma questão importante. Daqui em diante, nos meus slides, provavelmente eu não vou colocar ano e página. Eu vou citar a obra inteira, para não ter o trabalho depois, no final, de botar um slide só de referência e vocês terem esse trabalho. Então, quando eu fizer alguma citação, eu vou dialogar sobre essa citação, ao contexto, à conjectura, certamente, no final, eu vou colocar o autor e a obra em que você encontrará essa citação, tá? Para facilitar a busca depois de vocês por aprofundar esse conhecimento, dado que o nosso tempo é muito limitado para dar conta de 3 áreas tão extensas quanto a arqueologia, antropologia e história. Tá? Uma coisa interessante, a gente fazer uma delimitação também, que o termo pré-história está bem em desuso para história. Hoje em dia se utiliza mais o termo história para os povos sem escrita, porque é um termo um pouco colonial. Você parte de um etnocentrismo, mais ainda, de um eurocentrismo, dizendo que só os europeus produziram a história. Claro que para nós, da sociedade ocidental, foram os povos mais estudados, e então a gente tem um volume muito grande de material, em relação desse, digamos assim, desse eurocentrismo, dessa colonialização europeia para o resto do mundo. Mas hoje na história, a gente considera que tudo é história, tá? Não tem essa diferenciação, embora eu, às vezes, por força do hábito, utilize eventualmente o termo pré-história. Mas no Brasil, por exemplo, você usa pré-colonial, mas o correto é a história dos povos sem escrita, tá? Que, para uma divisão no tempo histórico, ou seja, o tempo dos historiadores, foi convencionado como 4.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque a partir dessa época apareceu a escrita cuneiforme pelos sumérios, então se convencionou história e pré-história, né? Como se os povos antes deles
não tivessem também história dentro das peculiaridades. Mas para não entrar nessa discussão, eu gostaria já de entrar quais são as contribuições práticas da arqueologia, antropologia e história no sentido da gente associar lutas e ciências humanas. E aí, esse slide é interessante, porque, primeiro, do lado esquerdo da tela, é um artigo que vocês vão encontrar a descritiva do que eu vou falar agora, explicando um pouco essas imagens aí, para facilitar o entendimento de vocês. Ora, existem algumas características que elas são universais. O que eu digo universal? Que dentre os registros documentais, os registros gráficos, arqueológicos e também antropológicos foram percebidos em praticamente todos os continentes. Quais são? O que caracteriza uma luta, por exemplo, que é universal? Esse primeiro slide aqui, eu vou ver se consigo mostrar para vocês no mouse. Esse primeiro slide aqui, ó, caracteriza o quê? Isso é uma representação do século, salvo engano, século XVII, sobre uma luta coreana chamada Sirium, que é o wrestling, né? A luta olímpica coreana, mal falando, que virou muito tempo depois. É uma luta tradicional coreana, e o que ela demonstra, já 300 anos atrás, mais, como uma característica universal? A presença de público. Você pode observar, quando você for de diferentes culturas, até é difícil você ver isso em registro rupestre, mas não tinha como você não observar, porque basta você pensar, se o próprio artista plasmou um registro rupestre de uma luta, é porque alguém a observou, vários alguém observaram. Mas uma característica universal, pode-se dizer universal, é a presença de público. Então você tem informações históricas, antropológicas, e, embora não tenha isso no registro rupestre, arqueológico, mas tem essa característica. Lembrando, gente, também, que não existe só arqueologia pré-histórica, tá? Existe arqueologia histórica, que ela se debruça em procurar os vestígios materiais, também estão, às vezes, de difícil acesso, enterrados, já no contexto histórico. Até 4.000 anos, muita coisa acontece, né? A sociedade não é a mesma. Então, dentro da arqueologia histórica, certamente, tem esses vestígios, sim. Bom, esse segundo aqui, ó, que eu mostro para vocês, é uma segunda característica que é universal para a luta, é um local de treino ou de competição. E aqui era a palestra grega. Era um local onde, na Grécia Antiga, os meninos, as crianças e até os adultos praticavam e treinavam luta. Então, uma característica quase universal. Ora, se você luta, você precisa de algum lugar para lutar. E, muitas vezes, para treinar. Então, essa é uma segunda característica. A terceira, vindo para cá, ó, vocês observarem, o que esse senhor aqui traz como uma característica universal também? Um treinador. Se você observar, também geralmente em culturas ditas primitivas, são os pais ou os avós que prosseguem nessa característica de treinador. A gente desconfigurou, descaracterizou muito isso hoje, na nossa sociedade, mas sempre, e antropólogos observaram isso, aqui mesmo no Brasil observei, em outros lugares do mundo, que tem um treinador presente para prover o conhecimento. Isso é até da própria característica humana, né, que nos distingue de outros animais, essa questão da educação e prosseguir com essa transmissão de conhecimento, como eu estou fazendo agora, por exemplo. Essa quarta característica aqui, ó, significa o prestígio, a busca pelo prestígio. Se você luta para algum motivo. Alguns antropólogos caracterizam que havia luta ritualizada no sentido de reprodução, de maior acesso às fêmeas, às mulheres. Outros antropólogos caracterizam essa busca por uma melhor posição política, transferência de poder. Enfim, o prestígio, a busca do reconhecimento social sempre esteve presente na luta e é uma coisa quase que universal. Agora você vai me perguntar, nesse quarto aqui, por que eu coloquei um filósofo? Esse é o Kant. Pelo seguinte, quando a filosofia e a ciência, no século XIX, retomou o debate científico, na segunda metade do século XIX, houve uma transformação pelas limitações e pelas possibilidades da ciência. Ou seja, porque
nos séculos anteriores, você tinha uma formação filosófica, e dela você partia para o que hoje a gente chama de ciências da natureza, por umas ciências exatas, e às vezes você tinha formação em várias áreas. Isso era comum do século XIX para trás. Até a primeira metade do século XIX, na verdade, isso ainda era intenso, não era uma coisa rara, não. Tanto é que o termo europeu, eu acho que o americano também tem essa herança, para doutor, de doutorado no Brasil, é doutor em filosofia, que é o PhD, né, na sigla em inglês. E por que eu coloquei a figura do Kant? O que isso tem a ver com a luta? Ora, a luta também é um fenômeno antes do século XIX e depois da segunda metade do século XIX, com essa especialização das áreas e a separação de ciências humanas e ciências naturais, que pode ser observada de todas as áreas. Para pensar. Eu posso estudar a luta pelas ciências humanas, eu posso estudar a luta pelas ciências biológicas, ciências da saúde de hoje, eu posso estudar a luta pelas ciências exatas, por exemplo, biomecânica, eu posso estudar a luta é um fenômeno a ser estudado por todas as áreas do conhecimento científico. Então, isso é uma das 5 características que torna a luta também universal para qualquer área, inclusive para o conhecimento científico dito tradicional, dos povos tradicionais, que são apoiados em mitologia, tá? Que eu não coloquei. Kant sai um pouco disso, que é uma característica mais eurocentrista, mas dá para você colocar para refletir. E, por último, aqui onde a gente entra um vestígio arqueológico que pode mudar os dados históricos de várias referências, como nós conhecemos, que só os documentos, às vezes, não contemplam. Por exemplo, essa figura humana é chamada de o Boxer do Quirinal. Ele foi escavado no século XIX, próximo das termas da área de banho, enfim, saunas romanas, de uma área grande, extensa em Roma, uma escavação, só que essa escultura é em bronze, então provavelmente essa escultura é uma escultura grega, não é romana. Ele mostra um boxeador sentado que ele já desenvolvia algumas características, por exemplo, que hoje não são observadas e outras que até hoje são observadas, como, por exemplo, a orelha de couve-flor, ele tem marcas de cicatrizes pelo corpo, as lutas eram muito selvagens, muito brutais, porque essas luvas aqui, ó, chamadas caestos, elas eram envoltórios de tiras de couro, enroladas em envoltórios de metal nos dedos, nos punhos, tornando as lutas muito mais agressivas, muito mais mortais, inclusive. Então, se você começa a ilustrar, baseado em conhecimento arqueológico, de um item desse que foi desenterrado numa escavação, e muda o próprio conceito de história de que você imaginava de um povo, de uma característica específica. É claro que a arqueologia também tenta dar conta de explicações culturais, de usos humanos para os vestígios que são encontrados. E nessa esteira, digamos assim, a história se apropria muitas vezes e coaduna fontes documentais com o que a arqueologia traz, que são ciências hoje bem delimitadas, existem bastante fronteiras, né? Basicamente, metodológica, por exemplo, aqui é interessante eu conceituar uma questão. Quando você tem um achado arqueológico, por exemplo, um vaso de cerâmica indígena, muito antigo, 2000 anos, o arqueólogo, ele se debruça imediatamente no material. Ele quer saber do que é composto esse material, se ele foi assado, quantos graus possivelmente ele foi, assado não, cozido, quantos graus entrou em cozimento essa cerâmica, qual tipo de tinta foi utilizada, se tinha mais cristais de areia ou não, se utilizou algum elemento orgânico na confecção, ou somente mais elementos minerais, e por aí vai. E o historiador também faz a mesma coisa quando ele se depara com uma fonte, especificamente uma fonte documental. Ele tende a problematizar essa fonte, ele não aceita uma fonte de pronto. Ele quer saber quem produziu, onde, como, para quem, qual o interesse. E hoje, com a antropologia histórica, ou histórica antropológica, enfim, você também começa a problematizar para tentar escavar o invisível. Ora, será que aquilo que eles estavam dizendo naquela fonte era aquilo mesmo? Então, as áreas hoje, elas se justapõem. O que no final distingue, basicamente, é metodologia. E como você vai trabalhar dentro de uma área específica, o que você vai priorizar como objetivo, como meta. Bom, passando um pouco essa parte inicial de temporalidade, de conceito mais conceitual, mais metodológico, eu gostaria de dialogar sobre algo que eu refleti no meu último trabalho, que foi na minha dissertação de mestrado,
e que também é interessante a gente colocar para pensar, que dá esse diálogo, essas colocações, fazem com que a gente amplie as possibilidades de pensamento, as linhas de pensamento. Bom, primeiro, por que nós lutamos? Eu estou falando de uma luta corporal entre duas pessoas, não necessariamente uma briga, uma luta feroz. Geralmente se conceitua, assim, de forma mais genérica, que nós lutamos pela sobrevivência, nós lutamos pelo poder, nós lutamos para acasalamento. Talvez numa situação de agressividade, de um comportamento etológico relacionado à agressividade, isso caiba, e caiba muito bem. Por quê? O comportamento etológico de agressividade, ele tende a ver, por exemplo, uma competição por alimento. Você quer o mesmo alimento, você vai lutar, é uma questão de sobrevivência. Você está disputando, por exemplo, um espaço delimitado, talvez você lute por esse espaço. E também você, às vezes, quer lutar para reproduzir para uma mulher, talvez haja uma luta também de interesses, ainda mais se a quantidade de mulheres são escassas. Eu estou falando de uma situação não hoje, numa situação atual, e sim numa situação pleistocênica, holocênica, ou seja, numa era geológica de 10 mil anos para trás, muito recuada na escala humana, na escala evolutiva humana. E aí você pode observar que na natureza, tá? Você pode ver, tem cenas aqui de ursos lutando, aqui de duas espécies, de um cão e um gato lutando, de dois lobos lutando, de dois gatinhos lutando, de lêmures, que são primatas de Madagascar, lutando, e também nós, sapiens sapiens, lutando. A diferença aí, com relação a esse tipo de luta, é que não há um intuito mortal. A impressão que você tem é o quê? Uma brincadeira, algo lúdico. Isso não passou despercebido, por exemplo, para alguns estudiosos da área de ciências humanas, como, por exemplo, muito conhecido na área de educação física, que é o Huizinga, um holandês. O Huizinga era um historiador, ele gostava muito dessa questão do jogo, e ele publicou, inclusive, um livro muito conhecido na área de educação física no Brasil, que é esse livro que está aqui, Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, e também não deixou de ser percebido por outro, que é um ensaísta, um sociólogo, Roger Caillois, francês, que publicou em Jogos e os Homens essas mesmas características que são observadas. Ora, peraí, será que só nós lutamos por brincadeira como um jogo? Porque o jogo tem tensão, tem ordem, tem movimento. Então são dois autores muito bem trabalhados já na educação física. Está trazendo um pouco esse conhecimento das ciências humanas para a área de educação física, especificamente disciplina de lutas. Mas o que eu pontuo aqui é que eles pararam muito na questão de quanto o jogo ou funda a cultura, que é o caso do Huizinga, ou como elemento da cultura, que é o caso do Caillois. E aí pararam. O diálogo não ascendeu nesse sentido. Outros autores também se propuseram a dialogar, mas para um outro tipo de luta, que é essa aqui. Se você for observar essa luta entre esses dois ursos, não é uma luta nem um pouco amistosa, não é uma luta agradável, e também, embora seja uma luta feroz, com uma propensão mortal, o que por exemplo, Leakey, que é um queniano, na verdade é um queniano de origem inglesa, né, ele é da família Leakey, eles têm um histórico muito grande, estudos em evolução humana, em fósseis, etc., na área de paleoantropologia, e liam e acharam e publicaram no livro O Povo do Lago, que, embora haja algumas vezes essa luta mais agressiva, com o intuito de alimento, espaço, acasalamento, nem sempre, e na verdade na natureza, quase sempre, melhor colocado, não necessariamente se desdobra em morte. É muito mais interessante pelo custo de energia, pela vida propriamente dita, que você não vá até a morte. Então, o que predomina na natureza não é essa luta por espaço. Não estou falando que não existem lutas e o ser humano, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que esse tipo de luta nem sempre, obrigatoriamente, se desdobra em morte. Você pode, no mesmo grupo, elevar essa luta do ponto de vista do comportamento animal e mostrar que você pode superar o adversário e não necessariamente você matar. Embora, muitas vezes, aliás, poucas vezes, se desdobre em morte. E uma outra reflexão sobre isso foi do antropólogo que, para mim, é um dos mais interessantes, eu pontuo muito ele no meu trabalho, porque
porque ele traz assim, traz um sopro muito grande, não só para a antropologia, mas para a antropologia com esse viés dos jogos, e para a antropologia com o viés da educação física, para contribuir, né, que eu procuro fazer, somar as áreas, eu não excluí-las, mas dialogar, que é o Roger Bartra. É um mexicano, publicou um livro chamado Antropologia do Cérebro, no qual, baseado em conhecimento sobre neurocognição, ciência neurocognitiva, ele tentou atrelar o que sabe de conhecimento social e cultural, e ele começou a observar, aqui nesse ponto específico, que para você praticar uma luta aqui, ó, desse nível, que para nós humanos, quando começa a imposição de regras se torna um jogo, o jogo basicamente é o que a regra regula o jogo e vice-versa, é justamente a desativação dos instintos mais agressivos. De alguma forma, você precisa, como animal, desarticular, momentaneamente você, desabilitar, seria a palavra mais ideal, desses instintos agressivos mais mortais, porque senão você não consegue manter um jogo. Você não consegue manter uma brincadeira de luta, mal falando. Mesmo que ela se torne séria, no final das contas, ninguém quer matar ninguém. Então, a primeira característica, baseada nessas implicações de comportamento animal, etc., é que, embora haja a questão da intensidade, não há violência com intuito mortal. Certo? O que caracteriza esses jogos tradicionais, as lutas, dentro do que a gente chama de sociedades tradicionais, é a luta circunscrita ao quê? A rituais. Pode até ser competições, que hoje tem um termo novo para isso, né? Jogos esportivos, para unir jogos tradicionais com a questão competitiva da luta, do esporte. Mas, novamente, eu retomo com Bartra. Por quê? Bartra vai além, primeiro ele vai além, a gente pode ir além da questão da luta, como o Izinho conceitou, nesse sentido aqui, ó, de brincadeira, de pouca tensão, etc. Aqui a gente já coloca uma luta no sentido de agressividade mesmo, uma coisa mais instintiva. E Bartra conceitua o quê? A desabilitação desses instintos. E aqui ele vai. Por quê? Por que a gente joga? Qual é a função do jogo? Nesse sentido da luta como jogo. E aí é interessante a forma de pensar de Bartra, que ele diz o seguinte, olha, gente, a luta, o jogo, ele é um elemento do exocérebro, porque as nossas sinapses, as nossas necessidades cognitivas cerebrais não se completam por si sem o jogo. Então, ali, nesse momento, ele dialoga com as ciências humanas, sociais, e também com as ciências biológicas, quando ele diz isso, fala, olha, é algo quase que universal, porque faz parte do nosso sistema cognitivo como animal, mas também como social, porque uma coisa tem a ver com a outra. Aquela velha dicotomia, já muito questionada nas ciências antropológicas, de cultura versus natureza, né, que perpassou a história da antropologia. E aqui Bartra fala justamente, ó, por que a gente então joga? Para que serve isso? Não só para construir um conhecimento prático, como também para melhorar a habilidade física, melhorar as relações sociais e não só aperfeiçoar a questão da musculatura, como também do quê? Do sistema nervoso. Então, não há uma separação, assim, como uma dicotomia entre cultura versus biologia. Cultura versus uma coisa, de certa forma, respalda, respinga, tem implicação sobre a outra, na concepção de Bartra, especificamente para o jogo. Então, esse é um autor que deve ser extensivamente considerado na educação física do Brasil hoje, e ele é completamente, na minha opinião, negligenciado ou desconhecido. Eu trago essa visão, essa leitura de Bartra para o meu trabalho, justamente porque ele consegue dialogar com essas duas áreas, tá? Mas a gente vai avançar um pouco, uma coisa que a gente falou lá para trás, vocês observam aqui nesse slide que a gente tem, ó, praticamente um representante de uma forma de luta de cada continente. Ó. A gente tem aqui nas Américas, o povo navarro, nos Estados Unidos, na América do que hoje, do território que hoje é os Estados Unidos. Aqui a gente tem 2 lutadores praticando uma luta tradicional mongol, na Mongólia, na Ásia. Aqui a gente tem os Nubas, na África. Aqui a gente tem o que? Na região da Nova Zelândia, os Maori. E aqui a gente tem uma representação da Grécia Antiga, em que pese essa descontextualização de período, né, de temporal, mas a gente sabe que em todos os continentes
existe luta, sempre existiu. Pelo menos os registros mostram isso. Como se fosse algo dado do nosso repertório cognitivo. Por que nós lutamos? Essa é a pergunta que fica. Por qual razão as lutas, concebidas como jogos, floresceram em todos os continentes ocupados por povos nativos? Porque você pode caracterizar que, por exemplo, com a vinda dos europeus para cá, eles trouxeram para as Américas, eles trouxeram a influência deles, claro que trouxeram. Da mesma forma que os africanos trouxeram as deles também, forçosamente, no período colonial, no período também imperial, até porque a escravidão foi quase até o último ano, para ser mais exato, foi até o último ano, o penúltimo ano do período imperial do Brasil, que foi em 1888, e 1889 com o golpe se tornou república, né? Tá, voltando para a nossa questão das lutas. Por qual razão as lutas? Vamos lá. Possíveis hipóteses. Essas hipóteses a gente pode assimilar não só pelos estudos de Boas, que foi um antropólogo teuto-alemão, ele era de característica de descendência judia, ele era alemão, mas ele foi bem recebido, teve uma influência grande norte-americana, e tem também a concepção depois de Claude Lévi-Strauss, que para mim é um dos maiores nomes da antropologia mundial de todos os tempos, que fundou uma corrente ou escola chamada estruturalismo. Mas o que eles diziam? Como é que se pode dialogar sobre isso? Pessoal, lembrando sempre que eu coloco o autor aqui, ó, e para poupar trabalho, do lado de onde eu extraí essa referência, tá? O livro que vocês vão encontrar essa referência está aqui. Caso vocês precisem ou queiram aprofundar esse conhecimento, tá? Sugiro que leiam o livro na íntegra. Mas se não quiser ou não puder, quiser ler algum trecho específico, já trago esse trecho aqui, destacado de cada livro para facilitar com relação às referências. Muito bem. O Boas diz o seguinte, olha, a causa dessas semelhanças, quando você encontra semelhanças assim em sociedades muito longínquas e que às vezes até não dialogaram, podem ser duas. Ou por ser um fenômeno, por exemplo, a luta, historicamente relacionado, de alguma forma, ou por causa da própria identidade da estrutura mental do ser humano. O que ele quer dizer com isso? Tem muito a ver com o que o Bartra está falando. Pode ter algum resíduo, algum resquício da nossa natureza, da nossa característica animal, mas também cultural, que uma coisa influencia a outra. Esse preenchimento, essa necessidade de ter sido em todos os continentes, mas também um aspecto cultural imbricado, até porque a gente não tem como separar a cultura da natureza, né? A gente anda com as duas, nós homens andamos com as duas coisas bem próximas. E Claude Lévi-Strauss, esse aqui, ó, é um antropólogo de origem alemã, e esse é um antropólogo de origem belga, tá? Mas claro que boa parte da carreira profissional dele foi no Collège de France, na França, embora ele tenha vindo com a missão francesa, uma das primeiras levas, se me falha a memória, foi a primeira leva da missão francesa que fundou a Universidade de São Paulo à época, principalmente o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, né? Então ele diz o seguinte, Claude Lévi-Strauss, que um homem, e ele é interessantíssimo essa forma dele, porque o Lévi-Strauss está interessado o quê? Nas invariantes da cultura. O que não muda? E por que não muda? Porque isso é uma característica cognitiva mental que está sempre presente no ser humano, tá? Então ele diz o seguinte, o homem possui operações mentais fundamentais, determinando sua maneira de pensar, e essas são as mesmas em todo mundo. Essa é uma das coisas que ele fala. Também nesse livro dele aqui, O Pensamento Selvagem, ele diz, dentre outras coisas, muito interessante esse livro, sobre a questão das ciências, que a gente tem que considerar, por exemplo, o mito. Quando você narra um mito de uma sociedade dita primitiva, ele não tem só uma característica lendária. Ele tem um aspecto de organizar a vida social ali dentro daquela narrativa. Isso é uma questão que o Lévi-Strauss trouxe o mito a um aspecto, digamos assim, mais científico, que nós conseguimos conceituar como ciência. Outra questão que o Lévi-Strauss traz é a questão taxonômica. Ele diz o seguinte, ora, a gente vem de uma tradição de uma sociedade ocidental e que as tradições taxonômicas são fauna, flora, uma planta pertence à família tal, etc, etc, etc. Ele percebeu, avaliando um vasto material produzido sobre culturas ao longo do mundo, que também os povos ditos primitivos, as sociedades, tinham formas de classificar, diferentes das nossas, mas tão eficazes quanto. Então, o conhecimento dito científico da nossa sociedade também
a gente não poderia caracterizar esse conhecimento deles como conhecimento totalmente fora de um padrão desqualificado, que é o que o conhecimento cartesiano, digamos assim, conhecimento da nossa sociedade, científico, no caso, fazia na época que o Lévi-Strauss contestou a esse tipo de conhecimento. Tá? Avançando, aí vamos para uma questão, dentre as pesquisas de Lévi-Strauss, que fundou o estruturalismo, que é uma corrente dentro da antropologia. O que é o estruturalismo? Se tem uma estrutura mental, ou seja, uma forma de pensar que é invariável na cultura. Por exemplo, o que ele percebeu em todas as culturas, onde há um modelo, algo que persegue um homem, que o homem tem com relação às culturas no mundo todo. O tabu do incesto. Ele talvez seja a regra zero, talvez, do estruturalismo, caracterizado por ele, ou a regra 1, mas acho que é a regra zero, salvo engano, que é o tabu do incesto, que é o quê? Uma questão que às vezes se fala que é da biologia, mas que é cultural, onde você não pratica, tem relação sexual com sua filha ou com parentes consanguíneos próximos, com o risco de trazerem problemas. Mas todas as culturas, de alguma forma, conceituam o incesto, pelo lado cultural, proibindo. Então, essa proibição do incesto, ele percebeu que está quase que incorporada no comportamento cognitivo humano em todas as culturas, mas não é cognitivo, isso é cultura. Por que todas as culturas fundaram aquilo ali? É quase que uma regra, uma invariável na cultura, né? E aí, antes de Lévi-Strauss, eu vi um antropólogo que é muito conhecido na antropologia e que também, do ponto de vista metodológico, outras áreas, até hoje, inclusive, utiliza do conhecimento dele, porque ele foi que inventou o método etnográfico mais tradicional, como nós conhecemos hoje, que vai a campo, que você se mistura para poder fazer o relato do que está acontecendo no campo, etc., que é o Malinowski. Só que o Malinowski, no livro dele que está bem aqui, ó, Argonautas do Pacífico Ocidental, algumas das questões que ele colocava, que o homem conhecia sobre plantas ou sobre animais, é porque na concepção dele, ele tinha necessariamente uma vontade de comer aquilo e por isso ele descobria. Então eu vou classificar isso porque o que não come, o que come. O que é para a saúde, o que não é. Mas Lévi-Strauss, de novo, uma grande quantidade de material etnográfico, ou seja, de culturas africanas, e daqui ele foi influenciado de algumas sociedades indígenas brasileiras da época que ele veio para cá. E o seguinte, não. Os indígenas chegam a classificar 10, 12, 3 a 4 classificações a mais do que a nossa, do conhecimento dito científico, não porque ele necessariamente está passando fome, mas porque ele gosta de aprender, ele gosta de saber mais. Ele tem esse instinto, o prazer de conhecimento. E aí, somado a essa concepção de Bartra, as concepções de Lévi-Strauss sobre essa diferenciação, e baseada no fato de que, também da prerrogativa de Boas, de que no mundo todo, de alguma forma, pratica a luta, ou por um processo histórico que foi comum, ou por uma atividade cognitiva mental, que não é possível, em todos os lugares, em todos os continentes. Eu apresentei a questão de que o mesmo pode ter acontecido por uma hipótese, que o mesmo pode ter acontecido para um homem, sobre essa questão. A gente luta porque a gente tem necessidade ou porque gosta? Já diferenciando que a luta por necessidade, daquela que eu falei lá atrás, e que muitas das vezes, até quando a gente luta por necessidade, a gente não tem intenção de matar. Depois, pelo advento da cultura, se você quiser treinar, aprimorar e circunscrever isso a outras questões, claro, ritualizar, vai e aconteceu desse modo. Mas não necessariamente você precisa lutar por uma necessidade. Então, tirando aquele ponto inicial da luta por... Eu estou falando de sapiens sapiens aqui, tá? Já o homo sapiens sapiens. O sapiens sapiens, para ele lutar, não precisa necessariamente ser uma necessidade. Eu defendo, baseado nessa concepção do que aconteceu, do que foi visto, e claro, das concepções de Lévi-Strauss, das concepções de Boas e de Bartra, que o homem lutava porque ele gostava de lutar, porque isso divertia. E aí vem a questão do Bartra, não é só isso. Tem a questão dos circuitos neuronais. O Bartra já falava o seguinte, que isso é um meio, eu falei para vocês lá atrás, que isso é um meio de preencher esse vazio no exocérebro. Por quê? Porque nossos próprios impulsos inatos, instintivos, não preenchiam tudo que o cérebro precisava para se sentir pleno do ponto de vista instintivo e cognitivo. Então, se a gente não consegue apoiar pela cultura, a gente consegue apoiar essa concepção pela biologia e vice-versa. Tá?
O ponto de inflexão disso é justamente da primeira parte de Boas, que é o quê? Ora, se Boas diz que tem uma característica que pode ser um fenômeno histórico que aconteceu basicamente no mundo todo, aí vem essa questão, por exemplo, desse artigo colocado pelo Moreno, ele publicou em 2011, o segundo documentário que eu trabalhei, o Moreno, a gente chamou ele para trabalhar conosco, no final do documentário, ele foi lá para o Museu da Manhã, dando uma contribuição, ele diz o seguinte, olha, gente, os genes são tão estáveis quanto a cultura, quanto a educação. Isso é verdade. Os conhecimentos culturais, a cultura, a forma que a gente tece o mundo com essa teia de símbolos, são tão estáveis quanto a genética, quanto nossos genes. E ele defende que uma sociedade, isso não é só ele, tá? Baseado em estudos genéticos e também estudos paleoantropológicos, se caracteriza como a origem da humanidade na África. E que houve levas e levas de africanos saindo da África em períodos diferentes. E só que a diferença é que o Moreno ele traz uma concepção que é o seguinte, ele diz que havia genes dessa tribo, digamos assim, mais agressiva, com um procedimento mais guerreiro, que difundiu isso para fora da África e, a partir disso, pode ter ou influenciado ou mesmo caracterizado por que nos 5 continentes nós temos essa característica de querer lutar. Lutar por prazer, lutar para a guerra, lutar por quê? O que eu defendo é que não necessariamente a gente precisa ter uma necessidade para lutar. Eu acho que a luta poderia ser algo prazeroso, como porque é tão sacrificante lutar, mas ao mesmo tempo as pessoas fazem isso com tanta frequência, mesmo se lesionando, e tanta gente gosta de assistir isso, é quase que automático esse instinto. Claro que isso tem uma imbricação muito grande na cultura, mas você não pode deixar de observar essa questão que ele colocou aí, que o Moreno, que foi um grupo específico que pode ter difundido. Ele olha isso pelo lado dos genes. Eu olhei o artigo dele pelo lado mais da cultura, tá? Seria o ponto de inflexão das concepções, por exemplo, de Bartra e Lévi-Strauss, mas também não impedem, não são opostos. Por fim, aí baseado no estudo mais histórico que eu fiz para minha pesquisa também no mestrado, porque eu acho que a antropologia, não é que eu acho, para o meu caso específico, você pode analisar a antropologia para um lado sincrônico, meio que está acontecendo, e para o lado diacrônico, que analisar em épocas distintas, estudos comparativos. E para isso, esse homem aqui, ó, bem conhecido, chama-se Fernand Braudel, falei para vocês no início, sobre as querelas entre ele e o Claude Lévi-Strauss, ele traz uma divisão muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, existem sim estruturas, como, por exemplo, rituais, como, por exemplo, uma questão geográfica, que realmente elas permanecem em longa duração. Ele divide a história em 3 partes, né? Uma história de curtos acontecimentos, como, por exemplo, uma notícia de jornal, seria uma história de curta duração, muito rápida, curtíssima. Uma história de média duração, por exemplo, uma guerra, até mais, dura 4 anos, uma década. E uma história de longa duração, que são as invariantes, aquilo que praticamente fica, aliás, o que houver, você tem bastante mudança, mas existem muitas permanências. E aí, nessa questão do Braudel, é muito interessante, a minha pesquisa lá na terra indígena do Xingu, pesquisa na área antropológica, que, quando eu fui para os documentos, a gente percebe que tem registro antropológico naquela área de 1887. Então, são mais de 100 anos de registro que observam luta corporal, com regras, com essas caracterizações todas que nós vemos, muito parecido hoje, não é igual, mas muito parecido hoje, por mais de 100 anos. Então, a luta corporal na terra indígena do Xingu, ela entra nessa longue durée. É um fenômeno que, pelo menos até hoje, nos alcança documental, tem pelo menos 100 anos, mas a gente infere que tenha bem mais. Bem mais. Tá. Aqui eu falo sobre essa questão, mas de que contexto, regra e acepção pode mudar, mas que as ações motoras permanecem. Isso, inclusive, no meu estudo eu observei, para o mestrado, que, por exemplo, as indumentárias que eles utilizavam, que eram indumentárias baseadas no seu contexto natural, do entorno, na década de 40, de 50, que foram os primeiros contatos mais intensos com os não indígenas, que lá eles chamam de homem branco, né, que são os não indígenas, com a sociedade ocidental, isso mudou, e tem mudado.
É incrível como você chega lá hoje, por exemplo, você tem um fio de conta todo de miçanga, que na década de 40 os registros fotográficos de época mostram que não existiam. Outra coisa, aí é engraçado como também essas culturas se atualizam. Eles têm uma espécie de troféu lá, que é um pássaro empalhado, ou seja, etnotaxidermizado, que ele é envolvido na cintura, e esse pássaro, chechel, japim, nome científico Cassipus E esse pássaro, para eles, representa o grande campeão. Quem pode cortar o pássaro é quem é um grande campeão. E lá atrás, na década de 40 e 50, não existia ainda esse pássaro. Os registros fotográficos mostram que isso surgiu depois. Outra, eles tinham chocalhos para as danças nos pés, baseado em quê? Em cascas de frutos locais. Hoje, por exemplo, eles utilizam o quê? Aqueles chocalhos utilizados na pesca. Tá? Aqueles guizos metálicos que eles prendem, não só nessas miçangas, como também no tornozelo. E por aí vai. Tá? Uma série de coisas. Então, eu tentei agora nessa primeira parte, finalizando aqui, trazer um contexto assim mais conceitual, de arqueologia, antropologia histórica, uma coisa ou outra pontilhei, na verdade, sobre o meu trabalho, e agora eu vou enfocar mais o que eu vi, quais são as contribuições que eu tenho dentro da arqueologia, da antropologia, que podem, inclusive, modificar contextos epistemológicos, ou seja, da origem do conhecimento, e também do conhecimento em si, da ciência, né? Porque a ciência serve para isso, né? Para dialogar, contestar o senso comum, que todo mundo dá como algo como certo, que a gente vai investigar para saber se é isso mesmo ou não. Então, pela CAPES e CNPq, a grande área de ciências humanas, na antropologia, tem diversas subdivisões. Claro que muitas vezes elas são justapostas. Por exemplo, eu não tenho como trabalhar com etnologia indígena sem antes ter conhecimento de teoria antropológica. Você já vai a campo munido de alguma coisa. Tá? Então, minha área, dentro da antropologia, é um guarda-chuva para muita coisa hoje, para gênero, para antropologia urbana, por exemplo, de festividade, festas populares, onde eu trabalhei, onde eu procurei, e até hoje, até esse momento, né, procurei, minhas reflexões foi em etnologia indígena. Lembrando que o radical etno em grego significa povos, e logia de estudo de povos. A etnologia é diferente da etnografia. A etnografia é a descrição. A etnologia já é o estudo. Você faz um estudo descritivo dessa sociedade. Lembrando, para quem não é afeito ao que eu estou falando, no Brasil, são mais de 200 etnias indígenas. Só naquela região que eu pesquiso, são três troncos ou famílias linguísticas dos que lutam, tá? Só lá tem a família Arawak, a família Caribe e tem um tronco Tupi. Só lá. De 9 etnias dividido em 3. Então é muito plural. Daí a necessidade de sempre, na medida do possível, procurar comparações. Segunda questão, arqueologia pré-histórica, já falei para vocês dessa distinção. Lembrando também que não tem como você fazer um estudo em arqueologia pré-histórica se você não conhecer sobre teoria e método de arqueologia. Mas não é o que eu vou falar aqui. E, por fim, em história do Brasil, mais especificamente na sub-área de história dos afrodescendentes e, já aqui no Brasil, né, e dos povos indígenas, tá? Pois bem, trazendo agora para um lado das minhas pesquisas, saindo dessa parte mais conceitual, aonde que eu entrei, por quê, quando e como? Bom, eu iniciei minhas pesquisas ainda na época de graduação em História, quando eu era graduando em História. Existia uma disciplina chamada História e Antropologia que me despertou e eu depois fui para o Parque Nacional Serra da Capivara, que é hoje uma enclave de sítios arqueológicos no mundo, fica no sudeste do estado do Piauí. Tá? Especificamente, aqui, ó. Vamos lá para vocês saberem onde é que fica um clima. Na época, o clima alterna, mas na época que eu fui, era um clima de semiárido bem agressivo. Ó, Brasil, Piauí, esse pontinho aqui no Piauí, no sudeste do Piauí, ó, é o Parque Nacional Serra da Capivara. Só para vocês terem uma noção, esse local aqui, ó, é do tamanho quase do município de São Paulo. Tão grande que é. São mais de 900 sítios catalogados hoje com pinturas rupestres. Bom, e a primeira... Vou voltar um pouco às questões da minha pesquisa. Meu primeiro intuito foi levantar um corpus
das pinturas rupestres sem a utilização de armas, o que os pesquisadores inferiu como luta corpo a corpo. Então, são mais de 15, mais de 12, salvo engano, 14 ou 15, talvez até mais, não lembro agora de cabeça, que se tem com o que eles caracterizam como agressão, ou eles chamam de guerra algumas vezes, ou agressão, ou luta corporal. Só que eu fiz uma separação, uma distinção entre luta corporal e luta com armas, ou seja, uma luta que poderia descaracterizar e dar mais margem, né? Esse é um sítio, por exemplo, o sítio Toca da Fumaça 1. Então, o que predomina lá, vocês vão ver, vão observar nos outros slides, é essa caracterização aqui, ó, essa caracterização gráfica, tá? De um antropomorfo, ou seja, de uma característica morfológica de forma de homem, suspendendo o outro pela cabeça. Se fosse uma característica vegetal, seria fitomórfica, e se fosse uma característica animal, seria zoomórfica, tá? Então, uma datação relativa das pinturas. Por que é datação relativa? Porque não é uma datação direta da pintura. É baseada em contextualização arqueológica, com outras coisas que foram encontradas, etc. Esse sítio tem características dessas pinturas entre 12 e 9 mil anos antes do presente. Lembrando que a divisão em arqueologia não é a mesma que é utilizada no senso comum, que é antes de Cristo e depois de Cristo. E esse antes do presente também, o presente para a arqueologia é a data de 1950, quando começaram a receber as datações por calibração de carbono 14. Então, 1950 é a data base, tá? Então, de 12 a 9 mil anos antes do presente, assumindo esse presente como 1950, e não hoje, não 2021. Passando um pouco, e esse foi o sítio que despertou mais curiosidade, mais interesse das pessoas de modo geral, esse é o sítio Toca do Nilson do Boqueirão da Pedra Solta. Por que isso é tão interessante, essa arte rupestre? Porque se você observar de cima para baixo, embora pareça aqui um desenho animado, né, a gente pensa que é a mesma dupla de antropomorfos que estão lutando numa sequência, mas na verdade não é. Nós fizemos o trabalho de decapagem, vetorização gráfica, que eu já vou mostrar para vocês, e nós percebemos que são 4 duplas de antropomorfos distintos, sendo que essa segunda dupla aqui, ó, literalmente, você tem uma luta de percussão, soco. Nos demais, uma luta de domínio, sendo essa aqui, última aqui, ó, um padrão gráfico que se repete aqui, que se repete aqui. Tá? A datação relativa desse sítio também é alta, elevada, entre 12 e 9 mil anos antes do presente. E uma coisa interessante, pessoal, aí que tá. Se você tem uma luta, vamos falar de ações motoras agora, já um conhecimento epistemológico, uma reviravolta em um conhecimento epistemológico. Se você tem uma luta, presta atenção, que ela, 9 mil anos, vamos botar 9 mil anos antes do presente, você tem quase 2 mil anos a menos, uma idade mais recuada, do que aquele conceito de arqueologia baseado na Grécia Antiga, que diz que o que se fazia antigamente, nessa época, esse período mais recuado, para o que pode ser caracterizado hoje como MMA, vem da Grécia Antiga, 5 mil anos. Ora, claro que a gente não tem documento, não tem registro escrito, porque não é característica desses povos, aqui nesse território que hoje se chama Brasil, dizer exatamente como era feito, descrever as regras, etc. Mas você tem um vestígio arqueológico aí que mostra que o que se considera hoje como uma luta de ações motoras mistas pode recuar pelo menos 2 mil anos nessa história eurocentrista que diz que o MMA começou na pré-história, lá na Grécia Antiga. E se o MMA começou, quer dizer, não é o MMA, pelo amor de Deus, isso é um anacronismo. Se uma luta de ações motoras mistas parecida com o MMA, pode ter começado muito antes e aqui. Então, essa é a primeira contribuição para uma decolonização ou uma descolonização de um saber científico baseado na Europa. Em todos os estudos baseados aqui, naquele conhecimento historiográfico eurocentrista. Aqui é uma outra cena de um outro sítio. Esse sítio chama-se Toca da Extrema 2, e é o mesmo padrão gráfico que se repete, uma luta corpo a corpo, de 2 antropomorfos, que o outro antropomorfo está suspenso pela cabeça. Esse sítio, especificamente, pessoal, recebeu uma datação radiocarbônica que diz que ele tem 3.350, não dessa figura, não dessa pintura específica, mas de um pedaço de bloco que caiu no solo, foi feita uma datação radiocarbônica da pintura,
e inferiu-se que ela tinha pelo menos 3.350 antes do presente, a datação, tá? Então, no período mais recente do parque. Porque o parque foi frequentado por épocas distintas, por grupos diferentes, em momentos diferentes e locais diferentes, tá? Não foi unânime nem o mesmo grupo, nem pelo mesmo período. Então, esse é o sítio arqueológico Toca da Extrema 2. Agora vamos para as vetorizações. O que é vetorização? É esse processo aí, no qual você tira o fundo de rocha e traz um preto no branco, uma característica mais clara do que do pigmento ali, do que pode ser cada mancha gráfica, mancha da pintura que está presente. Então, primeiro, eu falei para vocês a predominância desse padrão gráfico, olha lá, de suspender o antropomorfo, o antagonista, pela cabeça. E aí, pessoal, tem duas questões que a gente precisa colocar aí, tá? Primeiro, professor, por que os cientistas você pode inferir com um padrão gráfico de uma luta corporal e não pode ser, por exemplo, caracterizado como uma dança? Justamente por esse padrão aqui, ó. Essa cena, se você observar, diversos antropomorfos estão segurando objetos, alguns não necessariamente armas, e outros sim, objetos de propulsão. Esse objeto aqui é um objeto de propulsão. Ele é digamos assim, ele é um antecedente histórico do arco e flecha. Tanto é que na Serra da Capivara toda não existe pintura rupestre de arco e flecha. O arco e flecha surgiu depois, é uma tecnologia mais recente em comparação com um propulsor. Tá? E esse contexto aqui, muitos pesquisadores, muitos arqueólogos inferiram como o quê? Uma cena de guerra. Quase nenhum, para não dizer nenhum, uma pessoa só, um arqueólogo, inferiu isso aqui como uma cena de jogo. O que aconteceu? Especificamente essa luta está num contexto que os antropomorfos estão numa situação bélica, de agressividade, de oposição. E isso não acontece só nessa cena, também acontece aqui, ó, num outro sítio, mais ou menos datado da mesma época. Esse é o sítio Toca do João Arsena. Tá? A denominação toca e não caverna, por exemplo, gruta, é porque eles são abrigos sobre a rocha, eles são pequenos, são curtos, não tem muita profundidade, então toca um termo regional. E aqui ocorre a mesma coisa, ó. Mais uma vez, o antropomorfo suspenso pela cabeça, é um padrão, que se repete o padrão gráfico, e num contexto aqui, ó, de novo, tá? Observe que existem antropomorfos aqui na decapagem, portando cocares, já com marcadores o quê? Étnicos identificáveis, ó. Cocar, armas ou outros objetos, como, por exemplo, propulsor. Já consegue associar o quê? A um passado indígena, nesse caso aí, né? Um antecedente indígena, do que hoje a história, a arqueologia, a antropologia mostra esse registro. Deixa eu avançar um pouco. Bom, e aí a gente questiona também nessa mudança gráfica justamente uma concepção da Pestes, que foi a Anne-Marie Pestes, foi a pesquisadora que mais estudou aquela região. O livro dela também que eu vou recomendar, nesse caso eu vou recomendar, que eu esqueci de colocar aqui, chama-se Lutas na Pré-História, tá? É o livro da Anne-Marie Pestes. Esse livro ela publicou, tem uma atualização dele, salvo engano, a primeira edição em 2003, a segunda foi em 2013, 10 anos depois, salvo engano. Tem as duas edições dele, quem quiser também está a recomendação. Ela diz o seguinte, que o sistema de apresentação, do ponto de vista gráfico, evolui muito devagar em relação aos significados. O que ela quer dizer com isso? Ora, essa mudança do que poderia representar uma luta, embora a luta, o contexto do que é uma luta para nós hoje, e para eles mesmo em épocas distintas deve ter mudado e deve ter mudado muito, a representação gráfica permaneceu. Dificilmente tenha mudado isso mesmo em longo prazo. Bom, esse pedacinho dessa minha pesquisa virou um documentário, eu vou tentar passar agora um trecho deles para vocês, e também para vocês contextualizarem o que é o Parque Nacional Serra da Capivara, né? Porque às vezes a gente não tem noção da dimensão que é aquilo, o que é pesquisar lá. Eu vou tentar adiantar para botar certinho para vocês no ponto específico que entra meu estudo. Quer dizer, não entra o meu estudo, entra resultado, um recorte gráfico do meu estudo para que fosse difundido no documentário, tá? Desde que percebeu a necessidade de sobrevivência. A luta foi que formou a humanidade. Os grupos lutavam para conquistar novas terras, pondo aí os seus costumes. Desde quando nós lutamos? Estão vendo o Parque Nacional Serra da Capivara,
onde foram encontrados vestígios mais antigos da migração e da presença do homem nas Américas, datados de 48 mil anos. O maior enclave arqueológico do mundo, com mais de 1.000 sítios arqueológicos encontrados, sendo desses mais de 900 sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Especificamente aqui, houve uma pressão demográfica, muitas pessoas foram ao mesmo local e começaram as resoluções por meio de lutas para distinção social, ou seja, poder. Esse sistema de comunicação é uma pré-escrita humana. Eles queriam materializar aspectos do cotidiano ou do simbólico imaginário, do que eles imaginavam sobre isso. Olha lá, foi o último sítio que eu tinha de visitar, sem querer, quando eu olhei, eu reconheci pela minha expertise em lutas, que isso não era uma coisa comum. Não se comunicava com outros sítios arqueológicos. Soco com domínio de uma mão, e no final acaba com o domínio, tá vendo? A gente pode dizer que está integrando técnicas, porque não tinha como, naquela época não tinha regras, regulamentos como hoje. Olha, vocês aí, os primeiros, só pode fazer soco. A gente aqui de baixo vai só fazer domínio. Não, tá aí a diferença desse painel de todos os outros, de todos. Não tem outra cena, ou pelo menos não foi encontrada ainda, em que no mesmo momento, na mesma temática, a percussão, ou seja, socos, com agarre, com domínio. Esses registros de lutas integradas, como existem hoje no MMA, mal falando, são muito mais antigas do que se pensa. Nesse caso aqui, possivelmente com mais de 6 mil anos. Não se sabe quando e nem em que época essas práticas de luta se disseminaram pelo território brasileiro. A luta se desenvolve possivelmente quando os seres humanos mais primitivos começaram a acreditar na força da lua, na força do sol, e começaram a observar os ciclos divinos da natureza. Surgiram aí os ritos religiosos. A luta em si era um rito. Bom, retomando aqui só para... Porque esse contexto da Serra da Capivara, eles já foram para a terra indígena do Xingu. E foi aí que justamente entra a segunda parte da minha pesquisa. Por quê? Aí eu vou contar uma historinha bem rápida, porque eu já devo ter extrapolado o prazo, que eu falo muito. Essa senhora aqui, ela é considerada a maior pesquisadora, na minha opinião, na arqueologia brasileira de todos os tempos. Chama-se Niede Guidon. E ela, inclusive, ela me ajudou muito nas minhas pesquisas, e ela, certa vez na casa dela, me contou uma história dizendo o seguinte: Leandro, esses códigos se perderam. Não tem mais como a gente acessar esses códigos que estão ali. No entanto, no descobrimento do Brasil, suposto descobrimento do Brasil, né, que o Brasil não foi descoberto, ele foi tomado, mas nas comemorações do descobrimento do Brasil do ano 2000, o Fernando Henrique quis iniciar pela Serra da Capivara. E eu pedi para que trouxessem grupos indígenas para poder realizar danças, etc., que para mim, sem eles, isso aqui não se justificaria. O que aconteceu? Quando a comitiva dele foi embora, eu fiquei com os grupos, um desses grupos, eu levei diante das pinturas. No momento que eles olharam as pinturas, eles se colocaram naquela mesma posição e começaram a dançar. Então, eles viram alguma coisa ali, você entende? Então, a partir desse estalo dela, eu quis fazer um trabalho de etnoarqueologia. O que é isso? Articular os dados arqueológicos que eu já tinha sobre a luta com os dados antropológicos, a pesquisa de campo antropológica, uma etnografia indígena. Quem que eu poderia escolher naquele momento? Sem querer, porque não foi uma escolha minha, eu fui apresentado a um lutador indígena daqui, desse local aqui, ó. A terra, aqui está escrito parque, mas o termo correto hoje é terra indígena do Xingu. Então, aqui está o Piauí, o sudeste do Piauí, e aqui está o Xingu. Ora, há uma distância temporal e uma distância espacial muito grande. Como é que você vai comparar um povo de 9, 10 mil anos atrás com os povos que até hoje praticam luta? No mínimo, isso é
uma comparação de difícil concretização científica. Então, qual foi a abordagem que eu utilizei? A abordagem do dispositivo mnemônico. O que é isso? Existem alguns autores que dialogam explicando que é uma característica desses grupos, que é o seguinte: eles têm uma característica muito grande de pouca coisa representar o todo. Há uma coisa que, muito pequena, carrega significado muito maior do que só aquele pedacinho de representação, de símbolo que ali está codificado. E, desde a década de 1880, que veio Carl von Stein para o Xingu, ele já tinha percebido que eles também são assim, já tinham feito pequenas representações. Tá? Então eu falei, vamos trabalhar pelo dispositivo mnemônico, que é o quê? Ora, quando ele chegar diante das paredes, das pinturas rupestres, o que aquilo ali vai despertar nele? Então, vamos lá, nós tivemos um dispositivo mnemônico em 2000, aqueles grupos que estavam visitando o parque nas comemorações. Como a gente poderia processar uma segunda averiguação se esse dispositivo poderia ocorrer novamente ou foi uma situação isolada, foi uma coincidência? Então aí, deixa eu só trocar aqui, que entra isso aqui, que acho que eu troquei esse slide vem para cá. Aí, no segundo momento, estamos finalizando, houve a oportunidade de levar um lutador indígena, que justamente um camaiorá, daquele povo do primeiro documentário, para ele de prontidão por ele, pelo conhecimento, pelo repertório cultural dele, o que ele depreenderia daquelas pinturas, pelo dispositivo dele. Não é dizer que ele está representando um legado cultural, não. É quase impossível a gente conseguir fazer essa ligação, dada a distância temporal e espacial. Mas vem cá, baseado naquele pouquinho ali, o que para você isso quer dizer? E aí isso é uma forma válida ainda hoje, muito importante de você conseguir contemporizar. E aí, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o ponto certo. Não da minha participação, mas sim da chegada dele. Aqui da minha participação, nesse momento também te levou o Demian Maia, esse atleta, ele até lutou lá com um representante indígena. Aqui, ó. A partir desse momento aqui do vídeo, ele chega, o nome dele é Tacuman Camaiorá, do povo Camaiorá do Alto Xingu. Eu queria pedir só um esclarecimento. Como vocês sabem que as figuras ali são 4 duplas e não tem uma cineologia ali, não é um desenho animado, digamos assim. Por isso aqui, ó. Uma dupla só. Por causa disso aqui, ó. Você está vendo que isso aqui é uma decapagem gráfica? Você verifica que as 4 duplas de antropomorfos têm características morfológicas, ou seja, antropomórficas, desculpa, de contorno corporal distintos. Por meio disso aqui, ó. Ah, sim. Obrigado. Nada. As pinturas mais antigas que temos são de 28 mil anos. É a mesma datação de pinturas da África, da Europa, né? As tradições que eles conservavam, as histórias que eles contavam e mantinham. Eu vi, por exemplo, índios de Mato Grosso que iam até pinturas e na frente das pinturas eles começavam, então, a falar e dizer, olha, isso é tal coisa que eles mantinham a tradição deles. Então, talvez essas representações que a gente vê lá, por exemplo, de uma luta, pode ter alguma coisa a ver com o que hoje é uma luta indígena do Xingu. Exatamente, lutas festivas. Isso, ritualizadas. Esse aqui eu identifico como um desenho do sol. Esse aqui, né, que traz uma luz para nós, né? Esse desenho aqui representa para mim o dança do papagaio. Aqui as penas, igualzinho a gente faz lá, que é o cocá.
Agora, esse desenho aqui, ela representa um animal mais forte, né, que a gente considera tamanduá. Outra aqui que já está na luta aqui. Na verdade, eles estão em guerra. Como essas duas, né, resolveram, sim, de brigar, assim, com a mão, assim, não de flecha nem de lança. Então, eles se resolveram, né? E essas voltas aqui, para mim, as pessoas que estão gritando, vai, ganha dele. Por isso que as pessoas estão assim, ó, né? Levantando. Estão apoiando um desses caras aqui, ó. Eu penso assim. Porque a luta lá nossa acontece assim. Pessoas gritando, né? Dando apoio para você. Essa luta já vem de nossos ancestrais, né? Por isso que ancestrais desenharam isso, para que um dia, né, a pessoa pode ver e identificar através do desenho. Ela identifica isso, a luta dos meus ancestrais, né? Passar essa parte mais artística, eu vou para outro sítio aqui também. Esses quadros de desenho, para mim, representam uma luta, né, que é chamada de Uetê, que foi conhecido como Uka-Uka hoje, né? E esse desenho apresenta para mim, né, que o ET, que é meu ringue. Bom, o que isso aí implica? Isso implica que, possivelmente, aquele dispositivo mnemônico identificado na década de 2000 poderia se manifestar... não foi um caso, um evento aleatório, né? Foi aleatório no sentido de que a linha de Guidon não esperava, mas que aquilo ali aconteceu. Acabou que ocorreu essa associação. Aí a segunda foi com o Takuman, e a terceira, quando eu fui pela primeira vez na terra indígena do Xingu em 2018, ele me levou para membros da sua família. Aí eu, claro, não tinha como levar todos eles para a Serra da Capivara, então eu trouxe as fotos com as suas vetorizações para eles poderem identificar nas fotos e com os vetores o que eles apreendiam da mesma forma que Takuman teve essa oportunidade. Então foram 10 pessoas, 10 indivíduos. E o que nós observamos? Por exemplo, desses 10, 7 identificaram a luta. A maior parte deles identificou um ritual muito... que é um jogo também, uma disputa de arremesso de dardo chamado Yawari. Aquela também imagem que o Takuman identificou como a dança do papagaio, que chama-se Tawara-Wanã. Muitos deles também identificaram, a maioria. Ou seja, esse dispositivo mnemônico ele foi ativado e não foi algo aleatório. Aí, embora eu não possa falar, e nem de forma alguma eu fiz uma analogia direta no meu trabalho, eu não fiz essa analogia direta, foi justamente uma contextualização atual pelo dispositivo mnemônico desses povos atuais que ainda lutam, dessas pessoas que ainda lutam, abre algumas nos coloca para pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, os arqueólogos que estudaram a terra indígena do Xingu observaram que eles já tinham deixa eu só deixar aqui. Eles já tinham um circuito cultural dinâmico, tá? E de trocas muito intenso. Trocas não só trocas de objetos, não, mas trocas culturais também. Desde daquele período bem recuado, pelo menos a partir de 500 a 600 anos antes do presente, pelo menos. Então, também pode ser que, de alguma forma, essas práticas se perpetuaram. Agora, eu não tenho como afirmar isso cientificamente, entende? São inferências. Uma outra questão, se você... existe um trabalho arqueológico na Serra da Capivara
que ele conseguiu identificar nas pinturas rupestres máscaras de rituais relacionados aos espíritos que até hoje ainda realizam no Alto Xingu, numa etnia chamada Waurá, de família linguística Arawak. Então, sua inferência. Outra questão, que uma coisa que ainda não foi feita, e deve ser feita de modo sistemático, uma comparação dos desenhos espontâneos, desde 1887 se tem esses desenhos, que os próprios etnias de várias etnias no Alto Xingu realizam desenhos espontâneos, com pinturas plasmadas naquelas rochas da Serra da Capivara. Por quê? Porque eu vi pelo menos 2 trabalhos antropológicos dos coletas, 3, perdão, que era muito parecida. As representações que eles traziam de animais, parece, salvo engano, animais e até humanas, com o que eu vi na Serra da Capivara. Mas são só referências. Alguém precisa fazer um trabalho sistemático comparativo disso. E claro que pelo tempo de pesquisa que eu tive, não foi possível. Tá? Passando um pouquinho, olha, já inferi para vocês uma contribuição epistemológica com relação à datação, né, do período mais recuado do MMA. E uma outra questão também epistemológica é o seguinte, as lutas deles, isso que ele... Deixa eu só voltar um pouquinho atrás aqui. Isso que ele identificou aqui, ó, pode ser por aqui. Como as lutas deles lá guardam 2 peculiaridades. Primeiro, existem vários momentos no Alto Xingu em que a disputa são de várias duplas lutando ao mesmo tempo. Existem as disputas que são 1 a 1, um de cada etnia, que são os campeões, eles dizem como os campeões, ou, na verdade, os principais representantes do povo, mas tem vários momentos ao longo das disputas em que muitas duplas lutam ao mesmo tempo, até mais do que 4 às vezes. Primeira questão. A segunda, essa técnica de percussão aqui, tá? Quando eu fui lá, tudo que você tem pela televisão, pela mídia, as representações de antropólogos, de historiadores, etc., nunca se atentaram para isso dessa forma que eu me atentei. Por incrível que pareça, dentre todas as técnicas que eles têm de domínio ou agarre, que são lutas de domínio ou agarre, eles têm uma no repertório deles que é de percussão e que é aceita, que é o quê? Um tapa no ouvido. Eperepepetec. Algo mais ou menos assim em tupi, que é um tapa que você dá no início da técnica do que você quer fazer, com um tapa no ouvido, no caso na orelha, na orelha, né? E depois você prossegue na técnica derrubando. É para você, por algum tempo, trazer uma experiência, digamos assim, quase que onírica, acordado, uma experiência de sonho, acordado, num tapa na região da orelha, do ouvido, e na sequência você realiza esse golpe. E eles falaram lá para mim o seguinte, se me der um tapa no rosto, eu vou revidar, mas na orelha faz parte, a gente aceita. Então tem também uma técnica de percussão lá, dentre uma apenas, e que isso aí também infere uma mudança epistemológica dentro do que se conceitua de lutas dentro da educação física. Por quê? Porque uma conceituação rígida pelas ações motoras de lutas de domínio, aquelas que você domina. Lutas de agarre, ou de agarre, são aquelas de domínio, né? Lutas de percussão, tapa, soco, chute, luta de percussão, luta de trauma, também tem vários nomes, mas o correto seria percussão. E, por fim, uma luta mista, que você tem ações motoras dessas 2 formas, percussão e domínio ou agarre. Olha lá, como é que você vai conceituar essa luta aqui no Alto Xingu, onde você pode usar essa técnica é usada quase nunca, e só tem dentro do repertório de técnicas dele somente uma que contempla uma percussão. Você vai chamar isso de mista? Eu acho muito pobre conceitualmente, muito pobre epistemologicamente, você colocar isso como mista. Teria de ser encontrado uma outra articulação, um outro tipo, uma forma de conceituar, porque aqui é um ponto fora da curva. Pode mudar a sequência epistemológica da forma como é classificada hoje a disciplina lutas nas universidades. Bom, avançar para a gente finalizar agora, abrir para vocês. Vamos lá. Bom, foi uma questão de caracterização, por quê? Quando eu estive lá, eu já estive 3 vezes na terra indígena do Xingu, se Deus quiser, eu vou ter minha 4ª no final desse mês, se Deus quiser. E o que acontece? Existe desde 2008 essa questão da obrigatoriedade de história e cultura afro-brasileira e indígena, e para a educação física, o MEC homologou em 2017 uma mudança no currículo. Aí você pega essas determinações, eles colocam lá que você tem que procurar
trazer de alguma forma para dentro da escola a luta corporal dita tradicional indígena sem nenhum conhecimento empírico, ou mesmo conhecimento já cientificizado, digamos assim, que vão te respaldar nessa prática. Não se tem nada. Aí eu falei, vou pelo menos assinalar as 7 caracterizações principais, os 7 critérios, para que no futuro isso possa ser utilizado para quem desejar trazer uma educação física mais, digamos assim, mais intelectualizada, para o que eles estão fazendo e respaldar a ação motora. Até porque a educação física no âmbito escolar não é só no pátio, não é só a técnica e a prática. Tem também um respaldo, uma parte que é feita em sala de aula. E como é que ele vai respaldar isso se ele não tem nada publicado sobre isso? Então, com essa preocupação, eu tive pioneiramente a preocupação de trazer essas informações, tentando caracterizar dentro de um viés mais para a educação física. Então, vamos lá. De 7 critérios, primeiro, como, por exemplo, em relação à ação motora, eu classifiquei Vislumbrei de domínio, que é predominante. Você tem mais, sei lá, de 95% das técnicas utilizadas de domínio ou agarre. E percussão, que eu observei isoladamente apenas uma técnica, e ela é determinante. Esse determinante aqui eu botei também meio forçado, viu? Que talvez você não possa nem caracterizar ela como... Oh, meu Deus. Travou aqui. Travou aí, Marcelo? Ele ficou congelado a tela. Aqui também. Travou, foi todo o meu computador. Peraí, tá carregando. Meu Deus do céu. Aí, saiu. Tá, vamos lá. Vamos tentar voltar aqui. Travou tudo. Vamos lá. De novo, pela 10ª vez. Mas já está finalizando. Faltam 3 slides só. Só para eu contemporizar isso aqui, a gente já finaliza. Porque já passou muito do meu tempo. Abusei muito da paciência de vocês. Vamos lá. Aqui ficou um pouco pesado. Ok. Então, o segundo ponto é com relação à temporalidade. A gente tem muitas vezes se coloca que toda luta tem uma temporalidade intermitente. E lá eu observei que a temporalidade lá, praticamente, ele variava. Porque tinham lutas que realmente começavam e acabavam e não tinha tempo de intervalo. Eles paravam lutando. Porque há um dispositivo lá que é bem peculiar do empate. Você pode, se você manifestar que você não quer mais lutar e o seu colega estiver cansado, seu oponente estiver mostrando isso, ele pode também manifestar isso e juntos vocês empatam. Ninguém perde, ninguém ganha. Porque para ganhar, você tem 5 formas de você ganhar lá, que eu não vou falar aqui agora pelo tempo, para encerrar. Uma outra questão é a questão da indumentária. Essas roupas que aparecem sempre na televisão, que mostram a forma propriamente dessa manifestação deles na luta, não é a mesma que eles usam dançando, por exemplo, nos outros rituais. Para a luta, eles colocam proteções no joelho, proteções no tornozelo, tiram o cocar, tiram os adornos, porque podem machucar durante a luta. Ou mesmo um adorno desse que é caro, pode ser difícil confeccionar hoje, eles têm medo de arrebentar, de estragar, de prejudicar. Tá? Uma questão também da espacialidade, isso é fácil, é realmente uma luta de curta distância, com ações isoladas de meia distância. Ela inicia eles numa distância maior, mas logo encurta. Com relação ao princípio operacional, a relação com o alvo é segurar, mas com uma situação isolada de tocar, que é justamente aquela tapa, que é a parte de percussão. E a meta é direta, ou seja, você, por exemplo, não é como um boxe, que a meta é indireta, você precisa nocautear, a pessoa, você toca na pessoa, a pessoa vai ao chão e aí você começa a pontuar e ganhar mais pontos. Falando do boxe profissional, né? Artifícios anatômicos, isso aí é muito parecido com outras lutas de percussão, como o jiu-jitsu, como a própria luta olímpica. Eles pressionam membros, sim, com queixo, em pontos de pressão. Os membros inferiores são mais usados, inclusive por causa das regras. Os membros inferiores são usados para deslocamento, porque você não pode derrubar utilizando as pernas. Diferente, por exemplo, os carajás, que dentro das regras só pode derrubar usando as pernas. Você cintura e derruba usando o quadril e a perna. Tá? Lá no Alto Xingu não é permitido. E, por fim, por incrível que pareça, essa situação da imprevisibilidade, raras são as lutas que terminam, na verdade, com vitória. A maior parte das lutas, por causa desse mecanismo,
termina com empate, que é de 70% a 80%. Aí eu botei de 80% a 90%, mas eu dei uma exagerada depois, quando eu revi os dados, é entre 70% e 80%. Tá? Bom, finalizando, caso queiram se aprofundar um pouco mais nessa relação das ações biodinâmicas da luta com aspectos socioculturais, históricos, antropológicos, arqueológicos, esses são os 2 livros que eu disponho no momento, e também vocês têm acesso à minha dissertação de mestrado, e vou publicar alguma coisa no futuro próximo agora sobre a capoeira também, que já é uma outra conversa, que não tem nada a ver com a palestra que eu apresentei aqui hoje. Então, eu queria agradecer, fico à disposição do Marcelo para perguntas, etc., para a gente já se encaminhar para o encerramento.